Sabe aquela sensação de que administrar a casa é um trabalho que nunca, nunca acaba? São tantas decisões pequenininhas que vão consumindo a nossa energia, né? Mas e se a gente pudesse delegar uma parte desse caos? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos descobrir como a inteligência artificial pode se tornar uma grande aliada para trazer mais calma e organização para a nossa rotina. E tudo começa com essa pergunta, que parece tão simples, mas que carrega um peso enorme no dia a dia. O que vamos comer hoje? Isso não é só sobre comida, né? Envolve planejar, fazer compras, cozinhar. Muitas vezes é o estopim do estresse. É bem aí, nesse ponto, que a inteligência artificial já começa a fazer toda a diferença. A ideia aqui é bem direta. E se a gente parasse de ver a inteligência artificial como uma coisa super complexa lá do futuro e começasse a enxergá-la como uma nova assistente pessoal? Pensa nisso. Uma ferramenta feita para simplificar a vida, cuidando dos detalhes para que sobre tempo para o que realmente importa. Então, vamos entender melhor como essa tecnologia pode ser na prática essa assistente. Não um robô complicado, mas uma ferramenta super acessível, prontinha para ajudar a aliviar a carga mental de gerenciar um lar. A grande virada de chave acontece aqui, ó. Quando a gente para de ver a IA como algo abstrato e começa a usar de fato como uma ferramenta para delegar. A questão é essa: liberar tempo e energia. Fazer a rotina trabalhar a nosso favor, e não o contrário. Bom, a teoria é ótima, mas como é que isso funciona na vida real? Vamos mergulhar agora em alguns exemplos bem concretos para ver a IA em ação, transformando as tarefas do nosso dia a dia. O primeiro grande desafio que a gente pode delegar: o planejamento das refeições. Com a IA, essa tarefa, que muitas vezes é um peso, pode virar um processo simples e até criativo, sabe? Um jeito de otimizar as compras e, super importante, diminuir o desperdício de comida. Olha só esse exemplo de comando, o famoso prompt. A mágica está toda nos detalhes. Especificar que as refeições têm que ser saudáveis, rápidas e que não pode ter desperdício. Ao dar essas coordenadas, a IA não te entrega só uma lista de receitas, ela cria um plano estratégico de verdade que economiza tempo e dinheiro. E da cozinha, a gente leva essa mesma lógica para a casa inteira. A organização pode deixar de ser aquela fonte de estresse, sabe? Com um cronograma inteligente, dá para distribuir as tarefas de um jeito equilibrado, sem sufoco. E, de novo, o pulo do gato é ser específico no pedido. Ao pedir para dividir as tarefas, e principalmente para não sobrecarregar, a IA te entrega um plano de ação super claro e fácil de gerenciar. Aquela carga mental da limpeza se transforma em pequenos passos, totalmente possíveis de realizar. Mas olha que interessante! Os resultados, tipo a lista de compras ou o cronograma de limpeza, são só uma parte da história. O verdadeiro valor está em como a gente chega nesses resultados. Pensa assim, ó, o resultado da IA é o prato pronto. Mas o processo que cada pessoa cria, os comandos, os ajustes, a intenção por trás, essa é a receita. E a receita, gente, é o verdadeiro tesouro. É o como que é muito mais valioso do que só o quê. Esse processo que cada um vai desenvolvendo é um ativo muito valioso. Então, documentar os comandos e os métodos que dão certo não é só para se organizar. É um jeito de proteger e de poder reutilizar esse conhecimento que é único. Agora, como qualquer ferramenta poderosa, usar IA exige consciência, exige responsabilidade. Para a gente aproveitar o melhor dela, é fundamental entender algumas regras essenciais de segurança. Uma coisa muito importante: antes de digitar qualquer informação pessoal numa plataforma de IA, é crucial fazer uma pausa, respirar e pensar. É como estar na frente de uma porta, sabe? Antes de abrir e entregar a chave, a gente precisa saber o que tem do outro lado. A pergunta que a gente tem que se fazer é sempre essa: essa informação é sensível? Esse filtro mental super simples é a nossa primeira e mais importante linha de defesa quando a gente interage com qualquer sistema de IA público. E para ficar bem claro, existem dados que são simplesmente inegociáveis. Informações de identificação, dados de banco, de saúde ou segredos de trabalho, isso nunca, jamais deve ser compartilhado. Colocar esses dados em uma IA pública é a mesma coisa que publicar num outdoor na avenida mais movimentada da cidade. A regra de ouro é bem simples e fácil de guardar. Trate qualquer conversa com uma IA pública como se ela estivesse acontecendo num lugar público. Se a informação não é algo que se grita numa praça, então ela não deve ser digitada num prompt. Simples assim. Ok, depois de entender a parte prática, o valor do processo e as regras de segurança, qual é o retrato final? O que realmente muda na nossa vida, no dia a dia?
Porque, no fim das contas, o objetivo não é ter a casa mais limpa do mundo ou o cardápio perfeito. A questão é usar a tecnologia para criar uma rotina mais tranquila, liberando espaço na nossa mente e tempo para a gente fazer o que realmente traz alegria, o que nos faz sentir bem. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Com tantas possibilidades, qual seria a primeira tarefa que valeria a pena delegar para essa nova assistente e assim começar a domar o caos doméstico?